Meus amores, vocês me desculpa, né? É a luz, que de vez em quando ela me deixa rosa, me deixa branca, né? Parece que eu até tô saindo desse mundo já, né? Então, assim, mas vocês têm que ter um pouquinho mais de paciência que ainda estarei com vocês mais um pouquinho de tempo, né? Então, assim, só mais um pouquinho de tempo, né? Até hoje, até o meu grande amor vir me buscar, Jesus de Nazaré, né? Então, assim, meus amores, olha, um bom dia, né? Uma boa tarde, uma boa noite, que eu não sei que hora vocês vão ver o vídeo, né? Mas estou aqui todo dia na internet fazendo o quê? Vídeo da palavra de Deus e fazendo o quê? E dizendo que Jesus está voltando. É tempo de quê? É tempo de arrependimento. É tempo de vocês chegarem o quê? Vocês se voltarem para Jesus. Como eu falo, chamo vocês o arrependimento, né? Como eu chamo vocês o quê? Para colher o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, por que, meus amores? A gente aceitar Jesus. É porque as pessoas não sabem falar direito. Meus amores, a gente não quero aceitar Jesus, não. Tu tá jogando fora a tua salvação que Jesus te deu. Quando tu chega, eu não quero aceitar, não quero aceitar a minha salvação. Você tá jogando fora a sua salvação, não é Jesus, não. Eu aceitando Jesus ou não, Jesus continua a mesma pessoa. Eu que joguei fora o que a oportunidade que ele me deu de o quê? Um dia estará no céu, na glória, junto com ele. E para onde ele ia, eu irei mais ele. Então, assim, e isso ninguém se faz, né? Com o quê? Com o sacrifício que Jesus fez. Jesus sofreu muito, padeceu muito o quê? Por nós, para nos dar uma oportunidade de quê? Da gente voltar o quê? Nós voltar o início de todas as coisas. Jesus não vai fazer novo todas as coisas? Então, o início de todas as coisas, entendeu? O que, Mary? O que tá preparado para nós desde a fundação do mundo? O que estava preparado para Adão e para Eva? Aí não houve o pecado. Vocês entendem? Vocês já sabem de tudo, já sabem até de cor da história que aconteceu. Então, só que Jesus veio para fazer o quê? Para colocar tudo isso em ordem. E Jesus vai colocar, Jesus já colocou e vai continuar colocando tudo em ordem. Então, porque, meus amores, ele é o melhor rei para o quê? Para governar nós, entendeu, meus amores? Com varas de ferro, glória a Deus. Então, meus amores, ele é glorioso. Ele e o nosso Pai, meus amores, é só mil maravilhas. Meus amores, eu vou ler aqui pra vocês, porque eu sempre chamo vocês o quê? Pra colher o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Se vocês não se arrepender, vocês não sobem com Jesus, não. Vocês só vão ver, ter o prazer, o privilégio de ver ele. E vocês vão querer ficar com ele e vocês vão ter que sofrer na terra. Aí o que? O inimigo vai se pendurar em cima de vocês. Porque vocês vão querer uma oportunidade de estar com ele. E vocês vão sofrer, vocês vão padecer, vocês então, é isso que vai acontecer. Vocês veem, Meira era só aquele povo que vivia, era em Israel naquele tempo antigo. Não, aquele tempo antigo, eu vou falar assim, aquele tempo antigo vai chegar tudo para agora, para essa época agora do final do Apocalipse, final do povo na terra. Então, isso tudo vai o que? Se concretizar. Para mim é a mesma coisa. Porque, meus amores, naquele tempo era também, meus amores, para falar a palavra de Deus era uma coisa que armaria. As pessoas não podiam pregar o evangelho abertamente, porque você viu o que fazia com Jesus, com os apóstolos de Jesus, com os discípulos de Jesus. Então, a mesma coisa vai acontecer após a volta de Jesus. Por isso nós temos uma chance, uma oportunidade. Se tu tá bem forte para aguentar o que vai passar depois do arrebatamento, então, tem um lombo bem forte, né? Eu não tenho, não. Eu sou fraquinha. Eu tô esperando Jesus vir. Eu não me arredo o pé de Jesus, não. Então, porque, meus amores, se eu não aguento nem isso, como é que eu vou aguentar tantas coisas que a pessoa vai ter que suportar por amor dele? E outra coisa, Jesus morreu por quê? Para dar salvação a nós. Agora, se vocês quiserem conquistar a salvação de vocês, após a vinda de Jesus, se vocês quiserem que vocês morram por ele. Porque Jesus fez agora e vocês não estão colhendo, vocês estão jogando fora. Então, meus amores, a verdade tem que dizer. E outra coisa, sobre o povo, ao voltar o primeiro amor, vocês têm o quê? Começar a praticar o que? As primeiras obras, como Jesus disse. Jesus ensinou no começo do ministério dele, Jesus ensinou o quê? A gente pregar o evangelho e levar toda criatura. Então, bora lá, ó. Olha o que Jesus disse, ó. O povo assentado em treva viu uma grande luz. Essa luz é Jesus. E para os que está assentado na região e sobre da morte,
raiou a luz. Glória a Deus, que coisa maravilhosa, né? Nós temos que uma luz maravilhosa. Então, que é quem? Jesus Cristo, nosso Salvador, né? Que deu uma oportunidade a nós. Meus irmãos, agora eu vou ler o versículo que eu falei pra vocês, que eu falo com vocês, e esse versículo também Jesus fala. É o que no início do ministério dele, Jesus abre a boca e falou. Bora ver? Bora lá, meus amores. Eu gosto, mas eu gosto de falar, mas eu gosto de conversar e explicar. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei vós, porque é chegado o reino do céu. Então, meus amores, Jesus estava aqui porque Jesus ia fazer um sacrifício pela humanidade. E agora eu estou dizendo o quê? Arrependei vós, porque Jesus está vindo pela segunda vez. E vocês estão o quê? Jogando fora outra vez a oportunidade que Jesus nos deu. Povo de Israel, o povo que está se congregando na igreja católica, o povo evangélico. Por que meu povo evangélico? Porque o povo evangélico, Jesus disse que eles estão com a igreja perante a face dele. Então, se Jesus disse, então tá mesmo. Então, vai numa igreja tomar a Santa Ceia para ver se todo mundo toma. Tem pessoas com falha perante o rosto de Jesus, perante o trono do nosso Pai. Não come do corpo, nem bebe do sangue. Por quê? Porque estão com falha. Por isso que eu estou dizendo, e se não fosse a Santa Ceia, se fosse o arrebatamento, aquelas 3 que tinham tomado a ceia, elas subiam com Jesus. E as outras não, porque estava com falha. Por isso que eu estou dizendo, Jesus está falando que as igrejas estão o quê? Com falha. Tem que se consertar com o seu pastor. Jesus de Nazaré, o nosso pastor, tem que haver conserto. Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Soltei para vocês o que foi Mateus 4. E esse versículo que eu acabei de soltar para vocês, eu vou ler de novo para vocês, ó, Jesus falando, ó. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei vós, porque é chegado o reino do céu. Então, arrependei vós, porque é chegado a segunda vinda de Jesus. Arrependei vós, entendeu? E o que? Colheu o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Ó, outro versículo aqui maravilhoso, versículo 19, ó. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, isso aqui está chamando sobre o que? Aquelas pessoas o quê? Que Jesus vai preparar elas para o que? Levar o de Jesus. Meus amores, as palavras de... aqui é o sermão da montanha. E tem muito mais aqui para frente para nós, entendeu? É só alerta mesmo. Para a gente se converter das iniquidades e dos pecados. Tá pensando que lá no céu entra mentira? Tá pensando que lá no céu entra adultério? Tá pensando que lá no céu entra cobiça? Tá pensando que lá no céu entra... hipocrisia? Não entra nada disso lá no céu, não. Tem que se lavar de um remido no sangue do Cordeiro. Entendeu, meus amores? Tem que renunciar tudo pela salvação da nossa alma. Uma pessoa chegou pra mim e disse assim: Mary, quando eu morrer eu vou dormir pra sempre. Eu disse a ele que não. Ele não vai dormir pra sempre. O corpo dele adormeceu. E ele vai escutar quando Jesus chamar. Mas a alma dele, assim que sai do corpo, ela não morreu não, ela está vivinha da Silva, ela só foi liberta do corpo, da matéria, ela foi liberta da matéria para viver para sempre. Onde vocês fazem as escolhas de vocês aqui na face da terra? Porque não foi aqui que Jesus, na face da terra, que Jesus nos deu a nossa salvação. É aqui que vocês têm que resgatar a salvação das nossas almas, entendeu aí, meus amores? Entendeu aí? Qual é o significado do sacrifício de Jesus? É o quê? É para quando nós sair dessa terra aqui, nós ir direto para a glória junto com ele, entendeu, meus amores? Aí as pessoas saem da terra, vão direto para onde? Estão no caminho largo, vão direto para a porta larga, a porta do abismo. Então, meus amores, tem que falar a verdade. E outra coisa, meus amores, sobre o sonho que eu tive, vou ficar sempre alertando agora o povo, né? Que o povo me odeie. Meus amores, se vocês não me odiarem, vocês ficarem gostando de mim, as pessoas que gostarem de mim vai ser o quê? Aquelas pessoas que amam Jesus. As pessoas que me odiarem, o quê? Porque eu odeio Jesus, entendeu, meus amores? E Jesus, por que Jesus apareceu para mim em sonho agora sábado? Para me alertar a igreja católica. E eu não só alerto a igreja católica, não. Ele alerta a igreja católica e alerta o quê? Os ímpios também. Os ímpios, aquelas pessoas que estão... Pensou a igreja católica cheia de pessoas... Lá vem Jesus, aquele povo fica todinho, aquele povo que tá esperando o quê? Tem umas pessoas que eu acho que esperam, eu acho que eu não vejo muita fé em eles acreditar que Jesus está voltando, não. Então, meus irmãos, porque eu vejo a incredulidade até na frente, até no rosto dos crentes, entendeu, meus amores?
É poucas pessoas o quê? Eu vi um pastor, eu vi a incredulidade no rosto dele, pastorando para mim, e eu falando que Jesus ia voltar, que Jesus já apareceu para mim, eu vi a incredulidade no rosto dele, como tivesse duvidando do que Jesus pode fazer. Jesus aparece para quem ele quer. Jesus diz, ele se revela para quem ele quer. Então, tu duvida, eu duvido não. Então, Jesus se revelou para mim para falar com o povo. Por quê? Porque ele sabe que na minha boca não há o quê? Empecilho. Se é para falar, eu tô falando, entendeu, meus amores? Bora lá, olha aqui, ó. Ah, vocês católicos, quais são as falhas? Primeiro, depois fale qual a falha que os católicos têm perante a Deus. Meus amores, as falhas que eu falo os católicos e os crentes também. Porque, meus amores, se Jesus abre a boca e diz que a igreja dele tá com falha, então tá. Os católicos estão o quê? Eles estão indo para a igreja procurar o quê? Salvação da alma deles. Igualmente todos nós procuramos a salvação das nossas almas. E o que é que eles encontram lá? Tudo que tem ao contrário das Santas Escrituras. Se Deus diz, não terás outro Deus além de mim, aí os padres mandam as pessoas o quê? Tem imagem de escultura dentro das suas casas para se curvar. Você está vendo aí? O perigo que vocês estão correndo de você. E ele sabe que isso é errado. Você está pensando que os padres não sabem, não? Os padres sabem. Você está pensando que os pastores não sabem, não? Que vocês estão errados, andando errante perante a Deus? Quando o pastor vê que as pessoas não estão tomando o corpo de Jesus e o sangue, ele tem que falar uma palavra para alertar as ovelhas de Jesus. E ele sabe que vocês estão com falha porque ele está vendo que vocês não tomaram a Santa Ceia. Ele não alerta não, mas me deu vontade de eu alertar na hora que eu estava tomando a Santa Ceia. Eu quase que eu alertava, eu quase que eu falava, senão eu vou falar na internet. Mas eu vou abrir a minha boca também nas igrejas, porque, meus amores, dói. Se eu vejo e me dói, avale Jesus. Pensou Jesus na igreja vendo só 2, 3 pessoas tomando a Santa Ceia, comendo o corpo dele porque está em santidade junto com o rosto dele, e os outros com incredulidade? Aí por que Jesus veio e eu fiquei? Por que foi? Ora, porque tu não se arrependeu, porque tu não pediu perdão para quem tu tinha que pedir, porque tu não disse que amava quem tu tinha que dizer. Então, se tudo é pecado, porque tu não deixou a mentira, porque tu não deixou a cobiça, porque tu não deixou a fofoca, tudo isso o quê? Porque tu não deixou o olho grande, que é o olho da inveja, mas é tudo pecado, que se a gente for ver, a gente fica louca. Então, tem que deixar tudo, por isso que eu digo, abandona tudo. Abandona tudo pela salvação da tua alma, que Jesus já concedeu. Agora vale o quê? Cada pessoa tem que acolher. Se não acolher, meus amores, nada feito. Jesus pode fazer alguma coisa pelo ser humano, pela nossa alma que tem aqui dentro, quando nós acolhemos o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Aí Jesus guerreia por nós. Jesus, meus amores, na hora que Jesus veio aparecer para mim no sonho, para mim falar com o povo católico, o inimigo veio brigar com Jesus, o inimigo veio brigar com ele. E Jesus foi para cima dele também, mostrando que para mim e para vocês, que Jesus guerreia pelas nossas almas. Por que vocês ficam assim? Essa é a minha pergunta. Eu vou lá na igreja católica também, vou falar para as pessoas. Meus amores, é alma que existe dentro de nós, é alma evangélica, Meus amores, lá no céu não tem esse negócio não. Lá no céu é só uma igreja só. Lá é só uma igreja, só um pastor, entendeu? Então, por isso, meus amores, que eu falo que altar é lugar de homem santo. Eu que Jesus apareceu pra mim, então, eu não tenho coragem de... Eu morro de medo de subir no altar, porque o altar é para 3 divindades. Primeiro é meu pai, segundo é o Espírito Santo, terceiro é Jesus. Então é os dois, né? É o Espírito e Jesus. Então, se o nosso pai, né? Porque o nosso pai eu boto logo lá no primeiro andar, né? Aí eu vejo Jesus. Então, meus amores, porque é 3 divindades, é lugar de 3 cadeiras só para eles 3. Então, porque nós somos pecadores, eles são santos. E eles exigem da nossa parte, Jesus existe mesmo, Jesus e nosso pai existe, sabe de quê? Exige da nossa parte santidade para com ele, para nós, para a glória. E eu deixo tudo pelo amor dele, pelo amor do meu pai, pelo amor de Jesus, eu abandono tudo. Entendeu, meu irmão? Aí eu vou ficar aqui na terra, com o tempo eu saio da terra aqui, aí eu falei pro inferno, porque eu não obedeci a Deus, porque eu não botei a minha alma para um lugar o quê? Que onde ela precisava ir. Então, aí vai para um lugar que vocês nunca nem imaginaram. E lá Jesus diz aqui nas Santas Escrituras que haver ranger de dente. Ranger de dente muito plano. Por que vocês vão chorar? Por que vocês vão ranger os dentes? Porque não é canto bom. Raciocina. O que Jesus fala nas Santas Escrituras? Por isso que Jesus diz, vocês erram porque vocês não examinam as Santas Escrituras. Bora aqui, pra cá. Vou ler aqui uma parábola bem curtinha pra vocês, mas eu vou ler. Sobre a vingança. Sobre a vingança. Olha aí, ó, tá vendo? Ouviste que foi dito olho por olho e dente por dente.
Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face, direita, ofereça-lhe também a outra. E ao que quiser disputar contigo e tirar-te a túnica, largar-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma minha via, mesmo caminhar, e se quiser te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Olha que aqui Jesus está. Deixa eu terminar de ler aqui o restante. Deixa eu terminar aqui. Se alguém quer o quê? Caminhar conosco, do nosso lado, a gente tem que ele tá pedindo pra gente caminhar uma, a gente caminha logo 2 com ele, né? Fazer o que Jesus está mandando, né? Então, dá a que te pede e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Então, se você está vendo aí como Jesus fala? Jesus fala tudo que nós precisamos ouvir, o que a nossa alma ela escuta quando a gente fala das Santas Escrituras. A nossa alma, ela sente o quê? Curiosidade do que Jesus passa para nós, porque isso aqui é alimento para a nossa alma. Esse aqui não, a Santas Escrituras é alimento para nossas almas. Aqui é alimento, aqui é água da vida para nossas almas, entendeu? A nossa alma sente fome, sente sede. De quê? Da palavra de Deus, entendeu? Então, meus amores, eu li o quê? Mateus 5, e foi a parábola sobre a vingança, entendeu, meus amores? Como Jesus explica tudo bem explicado para nós. Então, eu vejo que tem muitas pessoas que estão precisando de quê? De ouvir as verdades. Que se Jesus chegou para mim, Mary, tu vai lá na igreja católica, é porque ele sabe que lá tem muitas almas que é dele, e que é ele. Aí Jesus diz, tu vai lá e tu fala toda a verdade. Aí eu digo assim, não vou não, Jesus. Aí o que é que vai acontecer? Aquelas pessoas vão que Jesus vai vir, aquelas pessoas vão ficar por causa de quê? Por causa de mim. Por quê? Porque eu não fui até vocês e não falei o que eu tinha que falar e o que Jesus me pediu. E Jesus vai fazer o que comigo? Minha filha, eu não pedi para você ir na igreja católica, por que você teimou comigo? Eu não vou teimar com Jesus não, meus irmãos. Eu vou na igreja católica, vou onde tem que ir, eu vou e falo mesmo. Entendeu? Nem que me jogue pedra. Então, se eu não posso fazer nada, Jesus manda, eu tô indo. Então, meus amores, eu amo vocês. Tem muitas pessoas que eu vejo, que eu conheço, que são muito católicas, elas vão me odiar. Só que vocês não devem ser católicos. Vocês devem o quê? Amar a salvação que Jesus nos deu. Os crentes são muito evangélicos também. Vocês não devem ser assim. Vocês têm, meus amores, não é religião, é salvação. Jesus está falando da nossa alma. Entendeu? Vocês estão entendendo? Jesus está falando das nossas almas. Entendeu, meus amores? Cultuar Jesus, que a gente pode cultuar ele em qualquer canto, até debaixo de um pé de mangueira, debaixo de um pé de cajueiro. Jesus diz que a gente pode adorar a Deus. Entendeu? Não é placa de religião. Por que vocês são tão religiosos? É todo ser humano na face da terra é cheio de religião. E o mais importante, eles deixam de lado, que é o quê? Deu vontade até de chorar. O sacrifício que Jesus fez pelas nossas almas, para nos resgatar do abismo. Entendeu? Quando Jesus morreu, Jesus desceu ao mundo dos mortos. Para o quê? Que quando a gente descesse ao mundo dos mortos, não descesse para o quê? Para o abismo, subisse para a glória junto com ele. Entendeu? Jesus levou o cativo, o cativeiro. Então, ele tirou da onde estava e levou para a glória, lá para o céu. As pessoas, o quê? Quando as pessoas morrem, fazem o quê? Todas elas vão para o sepulcro, só o corpo. A alma vai para o céu. Aquelas que estão com desobediência, vai para a cadeia. Tem aqui nas Santas Escrituras, a cadeia, o que é cadeia? O que é cadeia? Então, é um canto que você vai pagar o que vocês fez aqui na terra. Então, meus amores, aí gente, vocês vão pagar aqui na terra. Ei, paga na terra, ainda paga longe dela, entendeu, meus amores? Então, meus amores, eu tenho que falar a verdade, eu não posso andar com negligência com vocês, não. É a alma de vocês que estão em jogo perante o quê? Não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Entendeu, meus amores? Eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui.